dia, boa tarde, boa noite, Rio Grande do Sul! Estamos iniciando mais um episódio do Papo RS! Antes de começar a nossa entrevista com a doutora Carla Frost, eu vou dar um recadinho para vocês sobre o W Space de Gramado. Hoje estamos aqui no MP, vamos apresentar para vocês a promotora de justiça, Carla Carrion Frost. Seja bem-vinda, Carla, aqui no nosso... Muito obrigada pelo convite. Realmente é um prazer poder conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Isso. E a Carla faz parte do grupo GPVIT, é isso? Exato. Carla? Fala um pouquinho para nós como funciona, Carla. Bom, esse grupo, o GPVIT, o Grupo Especial de Enfrentamento e Prevenção da Violência contra a Mulher, é um grupo que existe dentro do Ministério Público desde o ano de 2020. Foi criado dentro do Ministério Público justamente para trabalhar com os casos de violência contra a mulher, para trabalhar na área da prevenção. Ele foi criado para auxiliar os colegas no interior, que muitas vezes, em razão do elevado número de inquéritos policiais e processos, não tem tempo de fazer um trabalho articulado com a rede de proteção. Então, o grupo foi criado justamente para fazer esse trabalho preventivo. Tentar prevenir. Exato. Uhum. Que é o principal instrumento para evitar os altos índices de violência contra a mulher, os altos índices de feminicídios existentes no estado. Infelizmente, né, é altíssimo. Tu comentou antes, 80% dos casos hoje aqui são... Na verdade, a maior parte dos inquéritos policiais que o Ministério Público recebe e dos processos tramitam nas varas de violência contra a mulher. Os colegas que atuam, os promotores de justiça que atuam com violência nessas áreas de violência contra a mulher, nós temos o nosso mapa social, disponível inclusive na internet, na página do Ministério Público, eles recebem hoje o maior número de inquéritos policiais. Então, realmente é um trabalho bastante exaustivo. Sim. É um trabalho que toma muito tempo dos colegas. E o que acontece? Eles não conseguem fazer esse trabalho, muitas vezes, de articulação com a rede de proteção. Em razão, realmente, da sobrecarga de trabalho. E como uma mulher identifica que ela está passando por violência doméstica? Na verdade, esse tema, a violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar, é um tema bastante complexo. Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher não se identifica em situação de violência. Muitas vezes aquela mulher está sofrendo por anos humilhações, chantagens, muitas vezes aquele homem de forma constante evita que ela se relacione com algumas pessoas, evite que ela procure os familiares, coloque ela em situação de isolamento. Por quê? Em razão da violência psicológica que ele já exerce sobre ela. Né? Então, existem diversos sinais que demonstram que a mulher está em situação de violência doméstica. Sim. E isso tem que ser evitado. E isso nós temos que compreender o que é o ciclo da violência, para que a gente possa auxiliar as mulheres a se identificar em situação de violência doméstica. E hoje, dos casos que vocês recebem, qual deles está numa crescente, que vocês enxergam que está cada vez mais acontecendo? Deve ter algum mais... Nós tivemos no ano de 2022 um aumento bem grande no número de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Ainda que a gente já tenha avançado bastante nessa área de prevenção, tanto dentro do Ministério Público quanto em termos de sistema de justiça, já avançamos com certeza depois da promulgação da Lei Maria da Penha e ao longo dos anos, mas ainda temos que trabalhar de forma mais efetiva. Nós ainda precisamos trabalhar de forma preventiva para evitar esses altos índices de feminicídios que nós tivemos, por exemplo, no ano de 2022. E quanto à sua experiência, qual é a falha? Aonde que está a principal falha? Porque existe lei para amparar, existe delegacia para recorrer. Onde é que está a falha principal? Na verdade, o que acontece? O enfrentamento da violência contra a mulher, ele tem que ser enfrentado por toda a rede de proteção. Por toda a sociedade. A sociedade também tem um papel fundamental no enfrentamento da violência contra a mulher. E esse enfrentamento
Ele tem que começar, essa prevenção tem que começar com campanhas incentivando as mulheres a denunciar. Porque muitas não denunciam por medo, por vergonha. E a mulher, antes de denunciar, para ela tomar coragem, ela tem que saber que depois de denunciar, ela vai ser protegida. Porque nós também temos casos de feminicídio em que a mulher toma coragem de denunciar, ou ela toma coragem de romper com o ciclo da violência e se separar, e o agressor não se conforma com a separação. E aí vai lá e mata essa mulher. Então nós temos que mostrar para essa mulher que viveu em situação de violência doméstica, que ela tem que denunciar, que ela tem que romper com esse ciclo da violência e se separar do agressor. Ou pedir uma medida protetiva. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher ama aquele homem e ela não quer se separar, ela apenas quer que a violência cesse. Então nós temos que divulgar as medidas protetivas, nós temos que incentivar as mulheres a denunciar, a procurar a rede de proteção. E essa mulher só vai se sentir protegida se ela souber, por exemplo, que ela pode ir na delegacia de polícia e pedir uma medida protetiva. Para, por exemplo, aquele homem não se aproximar mais dela. É isso que eu ia perguntar, isso acontece de forma instantânea. A mulher denunciou e tomou as medidas cabíveis, é de forma instantânea que entra a medida protetiva. Na verdade, a mulher, quando vai à delegacia de polícia relatar um crime, por exemplo, ou relatar qualquer outra situação de violência, ela pode pedir a medida protetiva. Agora, uma vez registrada a ocorrência e a mulher tendo se manifestado pelo interesse em relação à medida protetiva, aí esse pedido é imediatamente encaminhado para o fórum. Porque muitas vezes denunciam e não pedem a proteção. Acontece. Aí, daquela ocorrência policial, é instaurado um inquérito policial, que daí é remetido ao Ministério Público para, havendo elementos, denunciar o agressor. E aí ela, então, denunciou, pediu medida protetiva. E onde o MP entra? O MP entra, ele atua tanto no processo de medida protetiva quanto no processo criminal. No processo de medida protetiva, para fiscalizar se aquela medida está sendo efetivamente cumprida. E aí entra a Patrulha Maria da Penha também, que atua nessa fiscalização, fazendo visitas a essas mulheres que têm a medida protetiva. E entra também no processo criminal, para ajuizar a denúncia, ou seja, oferecer uma ação penal contra o agressor em razão da prática de um crime. E quando envolve criança, como funciona? A mulher às vezes a mulher não denuncia por outras questões, enfim, o marido. Tem os filhos. Isso, e quando envolve criança, como é que funciona o Ministério Público para entrar em ação? O que acontece em muitos casos... já foram noticiados, a mulher leva muito tempo para denunciar aquela violência, para conseguir romper com o ciclo da violência, que é um ciclo que a gente fala bastante dentro da violência doméstica, que começa com a tensão, né? São alguns atos que vai tensionando o relacionamento, até o dia que o agressor explode e comete um crime, agride aquela mulher. Muitas vezes vem a reconciliação e a fase da lua de mel. Quantos casos a gente já não ouviu da mulher, de saber, mas ele quase matou ela, ou ele agredia, ou ele ameaçou de morte, se tu te separar de mim, eu vou te matar. Essa reconciliação acontece. E a mulher acredita que ele realmente não vai agredir. É o ciclo da violência. Ela confia. Né? E entram na fase da lua de mel, onde ele promete nunca mais agredir essa mulher, nunca mais ameaçar. Só que, infelizmente, esse ciclo continua. Aí entra de novo a fase da tensão. E aí, o que acontece? Muitas vezes a mulher deixa de denunciar, como eu disse, por vergonha, por medo, muitas vezes em função dos filhos. Então, ela vai aguentando aquele relacionamento abusivo em função dos filhos. Só que aí, o que acontece? Essas medidas de proteção, ela também pode ser pedida em relação aos filhos. A mulher, quando vai na delegacia de polícia, ela pode também pedir que esse agressor não se aproxime dos filhos também. Essa é uma informação já diferente. Então,
contra a mulher também tem a medida protetiva contra a mulher e os filhos. Então. E os filhos. Uma recente alteração na legislação trouxe também a medida protetiva como um mecanismo também de proteção de crianças e adolescentes. Porque muitas vezes acaba que o agressor usa os filhos também, né? Com certeza. Isso se confunde com o direito dele pai ou não tem nada a ver? É bastante controvertida essa matéria, essa questão e essa tua dúvida, mas é muito importante esclarecer. Existem casos em que a proibição fica só em relação à mulher. Ele não pode se aproximar dela, da mulher. E aí não é deferido o pedido de se aproximar dos filhos, porque em tese a criança, o filho, tem direito, o agressor também, né, tem o direito a conviver com os filhos. E os filhos a conviver com o pai, com o agressor. Só que, por que eu digo que é uma questão controvertida? Porque nós temos que avaliar também que, ainda que seja importante a criança conviver com o pai e o pai com a criança, se esse homem é agressivo com a mulher, ele pode vir a ser agressivo com as crianças também. Sim. Nós tivemos recentemente um caso em Alvorada, foi bastante noticiado na mídia, em que o homem matou a mulher e os 4 filhos. Nossa. E aí vem essa questão. Muitos entendem que não, o pai não pode perder o direito de convivência. Ele tem direito a conviver com os filhos. Mas também hoje já se defende, não, para aí, se ele é agressivo com a mulher, se ele foi capaz de agredir aquela mulher, se ele foi capaz de por anos praticar o crime de violência psicológica, ele pode vir a cometer um crime contra os filhos. E isso foi o que aconteceu em Alvorada. Então isso tem que ser bastante avaliado conforme os elementos que a vítima traz no inquérito policial, conforme os elementos que se tem muitas vezes no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um formulário que a vítima preenche na delegacia de polícia, onde ela responde a uma série de perguntas, inclusive se ele é agressivo com animais, porque o risco aumenta, porque muitas vezes o agressor começa agredindo quem em casa? Os animais de estimação. Sim, não podem falar os... Começa agredindo os animais. E isso também nós já temos dados que comprovam isso. Tanto que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco traz essa pergunta. Sim. Porque é um fator de risco. Sim. E nessa linha de identificar do risco para as crianças, que sim, se ele é agressivo, elas estão em ambiente de risco, né? Convivendo com aquele pai. Onde entra o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, qual o grande papel do Conselho Tutelar? Atuar de forma preventiva. Atuar em razão de denúncias de que aquela família vive em situação de vulnerabilidade, que aquele pai é agressivo com os filhos, ou que talvez aquele pai esteja abusando sexualmente das filhas. Então o Conselho Tutelar entra nesse momento para fazer visitas de intervenção e buscar principalmente a prevenção. Seja buscando o acolhimento de uma criança, seja comunicando ao juízo para que o juízo defina o que vai ser feito, e aí entra o Ministério Público também, para, se for necessário, ajuizar uma medida de proteção em relação aos filhos. Que o Conselho Tutelar está no GP20 também, né? O GPVID, na verdade, ele é um grupo criado dentro do Ministério Público, mas o Conselho Tutelar, ele faz parte da rede de proteção de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa rede de proteção, pode falar para nós toda ela ampla, qual é a estrutura exatamente? A rede de proteção, ela possui os mais diversos integrantes, tanto do sistema de justiça quanto da sociedade civil. Quem é que faz parte da rede de proteção? Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos de assistência do Estado ou do município, o Conselho Tutelar. Esse trabalho de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, ele tem que ser feito por todos nós, tem que ser feito pela sociedade. Todos nós somos responsáveis, em parte ou de alguma forma, pelos crimes que nós temos, pelos crimes que são cometidos contra as mulheres, que são verdadeiras violações aos direitos humanos. Ainda que se tenha hoje a Lei Maria da Penha, que é considerada
uma das 3 melhores leis do mundo, em razão dos mecanismos de proteção que ela trouxe. Mas ainda assim, a rede tem que trabalhar de forma mais efetiva e mais articulada. Então, esse grupo dentro do Ministério Público foi criado para isso, para trabalhar com a articulação das redes de proteção. Em muitos municípios nós já temos essa rede de proteção articulada, integrada. Em outros municípios a rede de proteção até existe, mas não está trabalhando de forma articulada. A senhora consegue enxergar que se a sociedade tivesse mais engajada com essa proposta de prevenção, seria expressivamente diminuído o número de feminicídios? Sim. O feminicídio é um crime evitável. A gente consegue evitar o feminicídio. De que forma? Com uma medida de proteção, com uma denúncia de um vizinho que muitas vezes ouve os gritos daquela mulher constantemente, diariamente. Por que uma violência sexual contra uma criança, o vizinho toma coragem de denunciar, e por que ele não toma coragem de denunciar um caso de violência contra uma mulher? E até onde a senhora acha que aquele papo de briga de marido e mulher não se mete a colher? Isso que nós temos que acabar com essa frase, infelizmente. A gente tem que meter a colher, sim. Nós temos que meter a colher, a sociedade tem que meter a colher, porque a gente vai estar evitando o feminicídio lá na frente. Por proteção e interesse. E essa denúncia pode ser anônima, a pessoa não tem que se identificar. Existem diversos canais de denúncia. Existe o canal 180, existe esse número, existem denúncias que podem ser feitas na própria página do Ministério Público e podem ser feitas de forma anônima. Ao primeiro sinal de que uma mulher esteja sofrendo uma violência dentro de casa, seja ela uma lesão corporal, uma violência psicológica, que um vizinho escute isso, esse vizinho pode denunciar e deve. Ele tem que meter a colher. Porque nós vamos estar, sim, evitando um feminicídio. A agressão psicológica também é cabível a medida protetiva? Também. A violência psicológica, eu diria que ela é muitas vezes mais grave que a física. A lesão... A gente enxerga, é palpável. A gente enxerga. E acontecia isso, da mulher chegar na delegacia de polícia, relatar diversas formas de violência psicológica, e a pessoa que estivesse lá atendendo perguntava, tá, mas ele bateu em ti? Ah, não, então quando ele bater em ti, tu volta aqui. Só que a violência psicológica, ela pode ser mais grave, ela pode causar um dano emocional mais difícil de ser reparado na mulher. Por isso que a rede de proteção tem que, por exemplo, oferecer atendimento psicológico para as vítimas de violência doméstica. A rede tem que trabalhar nesse sentido, de ter condições de oferecer canais e oferecer atendimento psicológico para essa vítima. Nós firmamos ainda no ano passado um termo de cooperação com o Núcleo Lotus, que é um grupo que existe, uma clínica de psicoterapia, justamente para oferecer esse atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse atendimento é online, é feito em grupos, e ele pode atuar tanto nessa fase posterior ao rompimento do ciclo da violência, em que a mulher decide realmente se separar do agressor, quanto antes, para auxiliar essa mulher a identificar que está em situação de violência. Então, o Ministério Público firmou esse termo, porque muitos municípios, em razão da precariedade dos serviços, não conseguem oferecer esses temas o atendimento psicológico necessário, seja antes de romper o ciclo, seja depois. Existe um prazo de carência para a mulher fazer essa denúncia? Que a pessoa, ela foi, enfim, sofreu abuso, talvez na época não tivesse a vontade para denunciar, ou tivesse com muito medo, mas depois ela não quer mais que outra pessoa passe por isso com o abusador, no caso. Como é que funciona? O que acontece? Nós temos um instituto no direito penal que se chama prescrição. A prescrição é o poder-dever de punir do Estado. Esse poder-dever de punir não pode ser ilimitado. Então, existem prazos previstos no Código Penal, e esses prazos, conforme o crime, existe um prazo. Sim. E a mulher, ela tem até o dever de fazer isso para que outra mulher não passe
pelas mesmas coisas que ela passou. Com certeza. E aí entra uma questão bastante importante que me ocorre agora, a importância dos grupos reflexivos de gênero. O que são os grupos reflexivos de gênero? Os grupos reflexivos de gênero é um instrumento também capaz de enfrentar a violência contra a mulher. Por quê? São encontros feitos com o agressor para tratar o agressor. Porque aquele agressor pode sair de um relacionamento, porque a mulher conseguiu romper com o ciclo da violência, denunciou ou se separou, mas ele pode vir agredir outra mulher. Então a importância de também trabalhar com o agressor, para que ele compreenda esse ciclo da violência, para que ele compreenda por que um vizinho meteu a colher, por que um vizinho foi lá e denunciou ele. Para que outras mulheres não venham a ser vítimas. Sim, entrando nessa linha de gêneros, a Lei Maria da Penha ampara também os transexuais. Sim, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça definiu, na verdade, reconheceu a possibilidade de a Lei Maria da Penha também ser aplicada às mulheres trans. O que representou um avanço, porque nós temos que diferenciar sexo, gênero, a forma como a pessoa se identifica, nós temos que respeitar. Então é muito importante que as mulheres trans também tenham esse direito também de serem protegidas pela Lei Maria da Penha. Eu quero falar sobre o violentômetro. Eu achei muito legal aqui. Ganhamos um material aqui da doutora e tem o violentômetro. Isso, que achei bem legal, que diz que violência se mede. E aqui tem 3 passos, desde o perceba os sinais, procure ajuda e perigo. Algumas aqui eu já colocaria, já pularia etapa, mas o que a senhora acha desse, quando a gente, aqui tá aqui, ó, ciúmes doentio. Quando que entra o doentio nos ciúmes? Deixa eu dizer primeiro por que nós fizemos esse material, por que o Ministério Público fez esse material. Quando eu falo em prevenção, eu falo em nós fazermos campanhas de prevenção. Isso pode envolver a ida a determinados bairros, trabalhar com a periferia. E nós criamos esse violentômetro, então, para levar para essas campanhas, para levar a esses lugares, os telefones importantes em caso de violência, os canais de denúncia. É muito importante a gente cada vez mais oferecer canais de denúncia para a mulher. E nós levamos isso aqui porque o que acontece? A violência se mede. Exatamente o que está escrito ali. Só que às vezes a mulher não percebe, como eu referi antes, que ela está em situação de violência. Então aqui a gente traz como exemplo fazer piadas ofensivas, mentir e enganar. Isso tudo são sinais de que aquele homem pode vir a cometer um crime. E aí logo abaixo é um semáforo pelas cores aqui, ó. Amarelo, atenção. Né? Atenção nos sinais. Atenção nos sinais. A gente já tem que começar a prestar atenção nos primeiros sinais daquele homem em que ele demonstra ser uma pessoa violenta. E procurar ajuda. O ciúme doentio, a mulher às vezes não se dá conta. A mulher acha, não, então é porque ele me ama. Não. O que mais a gente escuta. A gente comenta isso, é bonitinho, ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Se ele tá com ciúmes, é porque ele gosta de mim. Ele me ama muito. Isso pode ser um sinal de que aquela mulher tem que tomar cuidado. Porque se ele começa a demonstrar ciúme excessivo, a controlar a vida da mulher, a controlar as senhas dos aplicativos. Hoje nós temos, infelizmente, adolescentes sendo vítimas de violência. Mais cedo ainda, né? Mais cedo ainda. Então nós temos que trabalhar nas escolas também. Nós temos que fazer esse trabalho de prevenção nas escolas. Levando para as escolas, trabalhando com meninos e meninas a violência contra a mulher. Para que elas identifiquem que aquele namorado que quer controlar a senha dela, que não quer mais que ela saia com outros amigos, ele está sendo controlador. Ele está colocando ela num relacionamento abusivo. E isso, o índice de adolescentes entrando agora em abuso, tu acredita que tem relação a espelhamento dos pais? Com certeza. Aquela criança que cresceu em um ambiente violento, aquele menino que cresceu em um ambiente violento, que viu o pai agredindo a mãe,
E aquela menina que viu também, a mãe aceitar por muitos anos aquela violência, ela pode vir a se aproximar justamente dessas pessoas. Ou pode o menino vir a ser um agressor. Que a gente chama. Exatamente. E como romper esse ciclo vicioso? Como existe alguma medida que já esteja sendo tomada nesse sentido? O principal é identificar, é ajudar as mulheres a identificar que elas estão em um relacionamento abusivo. Esse ciclo só vai ser rompido quando elas se identificarem em situação de violência. Então a mulher que tem que apertar o sinal de assim, botar o dedinho, dar conta, eu tô em situação botar o de dedinho na violência. cabeça, a pensar que esse ciúme doentio é um sinal de violência. Tem que fazer a mulher entender, pensar que ela está e ter coragem de se afastar daquele agressor. Ou de pedir uma medida protetiva para que ele não seja agressivo. Não seja mais agressivo, por exemplo. Porque pode acontecer da vítima não querer se separar. E isso é um problema dela. Isso é outro ponto importante. Nós não podemos julgar a decisão da vítima. A vítima tem o direito a voltar para o agressor, se ela quiser. O que ela tem que reconhecer é que ela tem que dar um basta para a violência. A violência ela não pode aceitar. Então, por isso o trabalho com os agressores nos grupos reflexivos. É um auxílio meio psicológico? Também por isso um trabalho psicológico com homens e mulheres para compreender esse ciclo. E uma coisa que acontece muitas vezes é a gente vitimizar a mulher. Da mulher chegar numa audiência e o promotor, o juiz, vitimizar essa mulher, revitimizar, na verdade, porque ela já foi vítima de uma agressão. E aí em audiência, mas a senhora tá com ele por quê? A senhora voltou com ele por quê? A senhora não quer mais processar por quê? A mulher tem o direito de se reconciliar. E nós não temos que colocar ela em situação de violência novamente. Sim, nesse caso não somos julgadores da decisão dela. Não. E a mulher retorna, então, para a pessoa que abusou dela. Como é que fica o olhar da justiça perante, então? Como que funciona? O nosso olhar tem que ser nesse sentido. Assim como é importante ela denunciar, é importante o sistema de justiça auxiliar essa mulher a identificar se identificar em uma situação de violência, nós também temos o papel de não julgar essa mulher. Existe casos de retratação? Existe. Melhora do agressor? Existe. Esses agressores que são que frequentam grupos reflexivos, que é uma medida que pode ser adotada como medida cautelar, inclusive, para evitar a prisão, obrigar o agressor a frequentar grupos reflexivos, ou mesmo depois de quando cumprir a pena, de vir a ser aplicada a participação em grupos reflexivos, diminuem os índices de reincidência. Isso é muito legal. Porque o homem também, né, tem que pensar que ele está fazendo coisas abusivas e pode participar desses grupos, né? Exato, é fundamental. E se por um acaso houver reincidência após isso, após essa retomada, essa reconciliação dela, aí houve uma reincidência, tudo de novo? Tudo de novo. Aí a mulher tem que registrar novamente a ocorrência. Se ela voltou a ficar, se ela se reconciliou e entrou na fase da lua de mel, ali do ciclo da violência que eu falei, que começa com a tensão, a explosão, a reconciliação e a lua de mel, se estão lá vivendo as maravilhas e daqui a pouco retoma a fase de tensão, ela vai ter que registrar nova ocorrência sim e fazer um novo pedido de medida protetiva. Mas ela tem esse direito e nós não podemos julgar. Claro. Nós não podemos dizer, viu, eu te falei. Não. Até porque é muito difícil a mulher romper com esse ciclo. Sim. A mulher precisa de coragem, ela precisa saber que a rede de proteção está articulada, que ela precisa saber para onde ela vai se ela quiser sair de pegar os filhos e sair de casa. Existem muitas coisas envolvidas, sentimento, família, né? Então, claro. Às vezes a mulher não tem para onde ir. Às vezes a mulher não tem um trabalho. Dependência financeira. A mulher, mais um assunto de extrema importância. Acho que a rede trabalhe também, que a sociedade trabalhe, para fazer com que essas mulheres que não têm independência e que querem romper com esse ciclo, que elas passem a ter independência financeira. Porque isso é um fator que muitas vezes faz, além da vergonha e do medo,
com que a mulher não rompa o Fica presa ali. Fica presa, porque ela diz, mas como é que eu vou sustentar meus filhos? Então, nós temos que incentivar essa mulher a registrar a ocorrência, a pedir a medida protetiva, mas a rede de proteção também tem que ser capaz de oferecer, por exemplo, oportunidades de emprego para essa mulher. Isso é muito legal também. E um local, principalmente, para ela ir depois de sair de casa. Porque às vezes o agressor não quer sair de casa. E aí o que ela faz? Ela vai pegar os filhos, pegar a mala. Às vezes essa mulher sai sem nada, pega só os filhos. Ela tem que ter uma casa de acolhimento para onde ela possa ir. Isso existe. Às vezes não é... Às vezes, que eu digo, às vezes tem a possibilidade da mulher sair e não o homem. Com certeza, com certeza. Às vezes é a única alternativa que ela tem. Ela sai. E aí a rede tem que estar bem articulada para que essa mulher chegando na delegacia de polícia, a autoridade policial possa já encaminhá-la para a casa de acolhimento. Nem todos os municípios têm. E aí veio uma questão da gente trabalhar, do Ministério Público articular com a rede de proteção para fazer com que, pelo menos, abrigos regionais, casas de acolhimento regionais a gente tenha. E aí a mulher tem que ter conhecimento que isso existe. Às vezes a mulher não sabe. Aí ela não sai de casa, ela não rompe com o ciclo. Ela segue sofrendo, ela segue apanhando. Então hoje a gente está descobrindo que tem muitas alternativas de denúncia, para onde a mulher ir. Isso é muito importante. E a ideia é cada vez aumentar mais os canais de denúncia. E que fique bem destacado isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Tá? Isso aí. Não vamos se omitir, né? Vamos denunciar, vamos fazer a nossa parte. Exatamente. É muito importante que cada um faça a sua parte. Não é que o sistema de justiça esteja querendo se desobrigar. Não, nós estamos querendo dizer que a sociedade também é responsável, que a sociedade também tem que meter a colher. Isso mesmo. Tem que auxiliar as vítimas a denunciar, tem que ter a própria... qualquer pessoa que tome conhecimento que uma mulher esteja sendo vítima de violência tem o dever de denunciar. E pode denunciar de forma anônima, inclusive, como eu referi. Então tá dado o recado. Pessoal, essa entrevista, para mim, ela foi fundamental porque é um dos temas que mais são preocupantes para nós enquanto sociedade. A gente desde já, agradecer a doutora Carla Froz, que disponibilizou o tempo dela para receber a gente aqui. E a gente gostaria também, como a gente sempre faz, que a senhora dissesse para o pessoal, o espectador, alguma recomendação quanto para todo esse tema que a gente veio falando das mulheres que querem denunciar ou que acham que não vai adiantar. O que a senhora teria para falar para dar uma ajuda e um suporte para essas mulheres? Toda mulher, como eu disse, que esteja em situação de violência, que esteja em um relacionamento abusivo, pode e deve denunciar. Tem que tomar essa coragem. É difícil de romper com o ciclo, mas existem diversos canais de denúncia e os direitos das mulheres devem ser respeitados. Inclusive, se aquela vítima, se aquela mulher não for ao trabalho naquele dia porque foi registrar uma ocorrência, aquele dia não pode ser computado como uma falta, por exemplo. Então, o principal é denuncie, tome coragem. Então tá, isso aí, tá dado o recado, então. Não vamos se omitir, vamos denunciar e mulherada ter coragem. É isso aí. Doutora Carla, muito obrigada novamente. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que apesar dos avanços, apesar de diversas iniciativas do poder público, nós ainda precisamos fazer mais. Nós ainda precisamos de mais investimentos nessa área. Isso mesmo. Então tá ótimo. Pessoal, muito obrigada. Então, ficamos por aqui e até o próximo Papo RS.